do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo certo aí com vocês? Vamos continuar nosso curso de C. A gente está vendo ponteiros. Só recordando aqui, a gente viu o que é um ponteiro, uma aula extremamente teórica, só para você entender o conceito. Aprendemos a declarar ponteiros, como é que você aponta alguma coisa aí para alguma coisa. Hoje nós vamos ver ponteiros e vetores, tá? Esse é o tema da aula de hoje. E na aula que vem nós vamos encerrar o assunto falando sobre passagem de parâmetro por referência. Beleza? Bom, então vamos lá ao que interessa. Nos exemplos anteriores, nós usamos variáveis, simples variáveis, para a gente entender o conceito. Mas o maior uso de ponteiros é em vetores e strings. E string nada mais é que um vetor, vocês já viram isso, né? Só que tem o /0 lá que deixa ele um pouco mais interessante aí. E uma coisa interessante é quando a gente usa, assim, não sei se vocês perceberam, mas quando eu vou ler uma string lá no scanf, lembra que eu não precisava colocar o e-comercial? Porque quando você tem um vetor, não só uma string, um vetor, o nome do vetor, sem o colchetes e o índice, ele é um ponteiro. Com uma diferença, você não consegue alterar o endereço de um vetor, tá? Como você consegue alterar o endereço de um ponteiro. Mas vetores e ponteiros, eles são intercambiáveis. Você pode receber um ponteiro de algum lugar e tratar esse lugar como um vetor, tá? Tem alguns exemplos, como do aula de estrutura de dados, que eu faço esse tipo de coisa para fazer com que uma estrutura lá fique dinâmica, e a gente trabalha tudo com alocação dinâmica de memória e também trabalha com ponteiros, mas internamente no programa a gente trabalha com um vetor, que é mais fácil de lidar com algumas situações. Então, eles são intercambiáveis. Isso é um negócio bastante, né? Interessante. Voltando a dizer aqui, só para reforçar a diferença deles, é que você não pode mudar o endereço de um vetor. Um outro conceito interessante que a gente precisa dominar é a aritmética de ponteiro. Eu não vou dar todo o conteúdo de aritmética de ponteiro, eu vou mostrar para vocês um operador básico, vou falar de outro que por analogia você já vai entender também. Mas existem vários operadores, né, de aritmética de ponteiro, mas que a gente quase não usa. Eu acho que eu devo ter usado um ou outro só que 90% vai ser isso daqui. Mas vamos lá, eu não vou ficar falando muito aqui não, porque eu quero que você entenda o conceito. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte mapa de memória, tá? Eu criei um vetor e esse vetor ele está aqui representado nessa tabela. O nome do vetor é x. E ele tem 1, 2, 3, 4 elementos, posição 0 é o 10, posição 1 é o 9, posição 2 é o 297, posição 3 é o 12. É um vetor de inteiros. Legal? O mapa de memória aqui, ele está simplificado, porque senão eu teria que fazer aquela conversão de como que os bits de um inteiro ficam na memória para distribuir corretamente aí dentro desse mapa de memória. Então, por exemplo, aqui, ó, tanto o C000 como o C001 tem o 10, certo? Eu estou usando aqui também endereçamento de 16 bits, né? Que fica mais fácil da gente fazer aí cálculo de cabeça aí que você conseguir enxergar. Aliás, tem uma curiosidade, né? Os computadores de 8 bits, quando você programava em assembly, era um assembly feito para gente entender. Hoje, com as máquinas aí de 64 bits, eles são baseados, feitos para que o compilador gere código. Tá? Então, hoje, você usar endereçamento grande é muito complicado. E naquela época era mais fácil de você entender. Então, por isso que eu uso aí, quando a gente vai para um pouquinho de baixo nível, eu dou exemplo aqui em processadores de 8 bits. Beleza? Então, vamos lá. Se eu fizer isso aqui, ó, int asterisco p igual a x, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo p apontar para x. Perceba que eu não usei o e-comercial no x. Quando eu falo só o nome do vetor, eu estou tratando com ponteiro, tá? Se eu for falar, por exemplo, p aponta para a terceira posição, aí sim eu tenho que colocar o e-comercial. Mas se eu quiser, então seria int asterisco p igual a e-comercial x, abre colchetes 3, fecha colchete, ponto e vírgula. Tá, isso que eu quero dizer. Mas vamos lá. Se eu fizer isso aqui, ó, int asterisco p igual a x, isso quer dizer que o p
passa a apontar para o primeiro endereço de memória que o x representa. Então, apesar do x representar esse bloco inteiro de bytes, quando eu faço isso, eu estou apontando para o primeiro endereço. Mas como ele é um ponteiro para inteiro, eu sei que cada vez que eu precisar imprimir o conteúdo, por exemplo, né, ou alterar o conteúdo, ou acessar o conteúdo, ele vai levar em consideração os 2 bytes aqui. Tá? Então quer dizer que ele aponta para o primeiro elemento do vetor. Até aí, novidade nenhuma, né? Acho que está fácil de entender. Agora, e se eu fizer isso? P++. Como o P ele é um ponteiro, o P++, você pode imaginar que ele vai ser mudado do endereço C000, né, para C001, porque no fim das contas o que P tem dentro dele é o endereço, né? E na realidade não é isso que vai acontecer. O que acontece? P não é uma variável inteira, isso é um ponteiro. Um ponteiro para um inteiro. Então isso quer dizer que ele vai somar um tamanho de inteiro pro endereço. Então se a gente for levar em consideração aqui que um inteiro ocupa 2 bytes, ele vai somar 2 ao invés de somar 1. Se fosse um float e o float tivesse 4 bytes, ele somaria saltos de 4 em 4. Entendeu? Então ele leva em consideração o tamanho da estrutura que ele aponta, ou seja, um inteiro que ocupa 2 bytes. Então ele vai para o próximo inteiro. Entendeu? Se eu fizer P menos, é ao contrário, ele volta 2. Entendeu? Então, dessa maneira, a gente consegue percorrer string ou vetores quaisquer, né, de maneira indireta. E isso daí é muito útil. Talvez aí você fala, pô, mas que utilidade vai ter isso? Meu amigo, isso é muito útil quando você quer fazer algumas coisas com vetores ou principalmente com strings. Certo? Vamos para o código e lá vai ficar talvez mais claro o que nós vamos fazer. Mais um exemplo aqui. Vamos lá. Novo arquivo. Vamos chamar isso aqui de ponteiros 2.c. Essa é a aula 3, né, do nosso curso aqui falando sobre ponteiros. Include stdio.h, int main, return 0. Beleza, está aqui. Agora vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos imaginar então que eu tenho aqui um vetor qualquer. Tudo que nós vamos fazer aqui, vocês vão ver que se você quiser fazer com string também dá certo, tá? Eu vou trabalhar aqui com vetores, mas é o mesmo ponto. Então, vetor 10 é igual. Então, vamos inicializar aqui com os valores. 3, 7, 2, 5, 18, 8, 13, 22, 9 e 10. Então tá aqui. Criei aqui esse vetor, já inicializei ele. Vou criar aqui um ponteiro, int asterisco p, né? Tá usando asterisco p, você pode dar o nome que você quiser, tá? Igual variável. Vai ser igual a vetor. Então vamos lá. Como ele é um vetor, eu não preciso colocar o e-comercial aqui, porque ele já quando eu não coloco o índice, né? Ele já entende o que é isso daí. Agora, olha que legal aqui, ó. Como o vetor ele é um ponteiro, o ponteiro também é um vetor. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, não é muito comum, mas em algumas situações você pode fazer. Ó, eu vou imprimir aqui o conteúdo de P4. O que será que ele vai imprimir? Ó, posição 0, posição 1, 2, 3, 4. Será que ele vai imprimir o 18? Vamos ver. Salvei, vou rodar. 18. Olha que interessante. Então, quer dizer, eu tratei aqui um vetor como se ele fosse... Eu tratei aqui um ponteiro como se ele fosse um vetor. Então, dá para você fazer isso. E isso é interessante, né? Agora, olha só que legal aqui. Eu posso, então, fazer um acesso de maneira indireta. E eu vou listar esse vetor utilizando o ponteiro, a aritmética de ponteiro e um negocinho que a gente quase não usa no for, mas que vocês vão achar interessante. Por exemplo, olha só. For i igual a 0, i menor que 10, que é o tamanho lá do meu vetor, i mais, vírgula. Uma coisa que é interessante,
Se eu quero na inicialização ou se eu quero aqui no passo ter mais do que um código, se eu colocar vírgula, ele aceita. Então olha o que eu vou fazer. P++. Eu vou somar um no i e eu vou ir para o próximo elemento do ponteiro. Então a partir daí, printf, porcentagem d, barra n, vírgula, asterisco p. Então agora eu estou fazendo o acesso de maneira indireta. Eu estou usando o ponteiro para percorrer o vetor. Salvei, vou rodar, está aqui, ó. Começando aqui, o 18 que ele imprimiu aquela hora, né? 3, 7, 2, 5, 18, 8, 13, 22, 9, 10. Eu fiz o acesso do vetor utilizando ponteiros. Isso daqui, ó, é uma coisa extremamente útil, porque eu posso precisar mexer em strings, mexer em vetores e tudo mais, e eu uso ponteiros para fazer isso, tá? Que a gente vai ver o assunto da próxima aula, que a gente vai ver passagem parando por referência, lá vai ficar mais claro o uso disso. Bom, gente, essa é a parte 3, estamos quase terminando a nossa epopeia aí com relação a ponteiros. Nós vimos aqui o uso de strings e vetores com ponteiros, que facilita muito a nossa vida. Na próxima aula nós vamos ter um tema bastante interessante, que é a passagem parando por referência, como que você passa de maneira eficaz vetores e strings para funções, ok? Então isso é muito útil. Você aí está tendo dificuldade, você caiu de paraquedas nessa aula aqui e você quer aprender C, tem a playlist do nosso canal que desde o comecinho, como é que você configura o ambiente e tudo mais, até chegar aqui nesse ponto, né? Nós estamos aqui em 9 aulas, isso não quer dizer que são 9 vídeos, porque tem aula que foi quebrada em várias partes aí, mas vale a pena você pegar desde o comecinho para você aprender linguagem C. Legal? Se você curtiu, não esquece de dar o joinha aí, compartilha com seus amigos de faculdade ou quem quer aprender efetivamente a programar C. Tem muita gente aí que está caminhando para sistemas embarcados, aí tem muito sistema embarcado que ainda é em C, e aí você tem que dar seus pulos. Vem aqui, que aqui você tem informação que vai te ajudar. Legal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, nós temos aí vários cursos aí disponíveis, é só você acessar aí nossas playlists, você vai ver os cursos que nós temos para você. Muitos cursos estão em andamento, mas pode ser que um curso ou outro já tenha terminado quando você está vendo aqui esse vídeo. Tá? Se você está vendo aí no futuro, né, muitos cursos já vão ter terminado, você pode fazer ele de uma maneira um pouco mais rápida. Tá? O objetivo do nosso canal aqui é trazer instrução para você de maneira inteligente, ou seja, te passando exatamente o que você vai precisar e também com qualidade. Ok? É esse o nosso objetivo. Beleza? Até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C